Gostei muito do vídeo. Meu pai vai gostar também. Eu autorizaria, mas como o protagonista aí é meu pai, mas eu tenho quase certeza que ele não vai ver empecilho nenhum, porque ficou muito bacana o vídeo. Eu acho que só para ter uma máxima cautela aí, eu levo isso para ele, a gente escaneia e manda para você essa semana já a autorização. Mas a chance dele não aprovar é menos de 1%. Tá muito legal o vídeo, realmente ficou bacana. Olha que interessante, como é que o coqueiro dava coco. Ó, o coco está caído no chão de tanta produção que ele tinha. Aqui nós estamos à mesa, ó. Eu estou aqui, o governador, o prefeito, a mulher do prefeito, o secretário. E foi um incentivo que eles vieram fazer a nossa região. Uma outra característica que acontecia é que nós plantávamos exatamente nos vazios, nunca retirando nada da restinga ou da mata. Veja a prova de que uma produção pode ser muito bem feita. Olha a quantidade de coco que se dava por pé. E esses coqueiros, eles eram jovens, né? Eles tinham 4 anos. Meu nome é Satiro, eu sou originário de São José dos Campos. Eu moro em São José dos Campos há 45 anos. Para lá eu fui estudar. Eu acabei me profissionalizando, fiz a faculdade, terminei engenharia, fiz pós-graduação e trabalhei em grandes empresas. E nessa caminhada eu conheci um sócio, que é um amigo meu aqui do Rio de Janeiro, e que nos ofereceu uma oportunidade de a gente comprar uma fazenda do estado do Rio de Janeiro. Algumas vezes eu vim para cá, chegava de manhã cedo, às 7 horas da manhã, 7h30, depois de ter viajado a noite toda, ia para a fazenda, olhava, cuidava de tudo e voltava às 4 horas da tarde, chegava meia-noite em casa de novo. Porque era um sonho, né? Então, sonho assim, sonho você não tem fadiga, não tem nada, você vai atrás. Então eu trouxe a minha família, trouxe os meus filhos. O Matheus é o mais velho deles, mas tem os filhos menores, que eles vão lá e eles plantaram a primeira semente, o primeiro coquinho. Então isso eu falava, isso aqui é para vocês, não é para mim. Um dia eu vou, mas vocês vão continuar. Então essa história é uma história familiar, que iniciou lá nos idos de 94 e continua até hoje tentando realizar. Nós chegando na fazenda, verificamos a possibilidade que era uma das finalidades do próprio município, que o município é basicamente agrícola, mas tínhamos a informação de que uma produção agrícola frutífera seria muito interessante para o município. E a fruticultura escolhida na época foi o plantio de coco. Então nós temos esse projeto com o Emater e começamos a desenvolver esse projeto lá isso foi em 1994. Nesse desenvolvimento contratamos todas as pessoas da região, pessoas que eram munícipes de Carapebus ou de Ubás. Contratamos pessoas que puderam nos apoiar, falamos com todos os vizinhos o que nós estávamos fazendo. Fomos visitar algumas fazendas similares na cidade de Quissamã, da família dos Cordeiro, onde a gente viu que realmente era verdadeiro esse projeto, ele contemplava toda uma região. E começamos a fazer o plantio.
Nós fomos a Quissamã ver uma fazenda de plantio com técnica, com irrigação, com manejo adequado, com adubação adequada, e verificamos que a produção na época chegava-se a 200 a 250 cocos por pé ano. Isso de maneira regular. Foi o que nos motivou e nos incentivou a fazer a produção lá em Carapebus. E quando nós começamos a plantar em Carapebus com todos os processos, nós verificamos que tínhamos possibilidade de chegar a 200 cocos por pé sem nenhum problema. E chegamos isso no início, a produção de coco chegou a esse ponto. Tinha 13, 14 anos de idade, então nessa época eu via a fazenda como uma atividade do meu pai, mas eu não tinha nada ainda de atuação. Eu via aquilo como algo, era um lugar muito bonito, na verdade, né? Então a gente vinha, era um passeio, tinha lagoa, eles estavam trabalhando, eu era criança, ficava ali mais com o lado lúdico do parque. O que eu sinto falta hoje é da paixão que eu tinha, porque essa fazenda ela foi uma paixão. Ninguém anda 600 quilômetros num dia, trabalha o dia inteiro e volta para casa para chegar à meia-noite de novo, entendeu? Anda 1.200 quilômetros para vir ver como é que tá, ninguém faz isso, se não for paixão. Se não for paixão. Nós somos convidados pelo IBAMA na época a fazer um sobrevoo porque eles iam criar um parque. E esse parque, ele era um objeto maior. Nós fomos convidados subimos no helicóptero da Petrobras na época e fomos todos, vários proprietários, igual eu estava junto, sobrevoar toda a região do parque para mostrar a beleza que era o parque. E isso realmente nos deixou muito, a mim, me deixou muito feliz de ver a criação de uma coisa pública que fosse realmente de maneira definitiva para todo mundo, que fosse um bem comum. Esse é um empreendimento da melhor magnitude, mas ele tem que ser bem feito. Não pode, na hora de fazer o bolo, não colocar açúcar, não dá para comer. A nossa propriedade é uma propriedade grande, mas não importa, tem que haver justiça para todo mundo. Mesmo os pequenos que tinham lá uma casa para morar, até nós que tínhamos 16 milhões, 18 milhões de metros quadrados lá. Criou-se o parque, foi o mesmo ano que eu entrei na faculdade de Direito, me formei, a questão estava meio solta porque não tinham, como até hoje não pagaram a indenização, e aí deu tempo de eu me formar, virar advogado e começar a tocar o processo, que corre desde 2004, e até hoje a gente não tem uma decisão de mérito falando se tem que indenizar e qual que é o valor que tem que indenizar. Nesse cálculo que eles fazem, eles consideram que a área com a criação do parque, ela teve o seu uso muito limitado. Não tem mais como fazer nada agrícola lá, não pode fazer nada. Ele perde valor. Ele perde valor. Só que eu não tenho que ser indenizado pelo como é hoje, ou pela ação da União Federal em ter feito um parque lá e ter restringido. Eu tenho que ser indenizado como se não tivesse o parque. Christophe, Eduardo, Nini, Cristina, Gustavo. O parque, nada a ver com isso, ele é um exemplo de um trabalho que pode ser bem feito, bem localizado, com áreas de preservação que devem ser protegidas, etc. Mas como o proprietário de uma propriedade seja menor ou maior, não é ressarcido de um bem que provavelmente custou a vida inteira dele, de patrimônio.
Sim. Você entra na tua casa e diz, agora não é mais tua, vai embora, que não é assim que se faz. Porque se criar essa metodologia, tudo torna-se frágil. A discussão que a gente tem judicial, a gente formula uma indenização ampla, que significa o seguinte: primeiro, tem que indenizar pelo valor da terra, que tem lá, o imóvel tem um valor de mercado. de mercado. Depois, tem que lembrar que naquele imóvel fez-se um investimento de plantar muitos cocos, 30 mil pés de coco. E o coco é uma árvore que ela produz 50 anos. Então a gente teve o que chama de lucro cessante. A gente deixou de ter o fruto, literalmente, né, daquele investimento que a gente fez porque interromperam. Dini, Cristina, Gustavo, Eddie, Levin, Fabricio. Es la revancha del tango. Piazzolla, Troy, locura. Mal profesor Zappa, Kruger, Hofmeister, Pugliese. Es la revancha del tango. Mas olha que os advogados da União tinham uma cara de pau de falar como tese de defesa deles. Claro, eu digo cara de pau, não é que ele pessoalmente, cara de pau, que a instituição como um todo, ela ia para uma linha perigosa que, para quem está olhando assim, causa uma ojeriza tremenda. Eles juntaram um documento do imóvel que tinha o elo dominial, ou seja, Isso é importante. da onde surgiu a matrícula e dessa passou para esse, que passou para esse, até chegar nos atuais proprietários. E isso era um histórico de mais de 200 anos. Aí eles identificaram que em 1750 tinha uma janela, o cartório podia ter pegado fogo ou ter tido algum problema na documentação, que eles não conseguiam identificar em que momento esse imóvel passou do fulano para o ciclano. Isso em 1750. E depois em 1810 teve outra janela dessa. E de 1810 para cá foi certinho, eles identificavam quem comprou de quem, foi passando. Então por causa disso, por essa inconsistência nas informações de coisas que aconteceram há mais de 200 anos atrás, eles falaram, olha, não se pode comprovar que a propriedade é legítima dos autores. Isso não é uma palhaçada? Não dá para levar a sério um negócio desse. A educação, ela vem muito do exemplo, né? Então, como é que eu vou transferir para os meus filhos, para os meus amigos, para os meus colegas, que ele tem que ser honesto com o governo? Se ele está vendo um exemplo de falta de coerência, entendeu? Isso incita o outro lado a fazer o mesmo. Isso aqui fez parte de uma vida, né? Mas se transformar num bem da humanidade, eu vou ficar feliz.